Achas que isso pode ser um problema de Portugal? É que nós não usamos a astrologia E suficiente? tu consegues ver mesmo estes resultados na tua vida. Mas o que é que chamas de astrologia prática? A astrologia é uma música, ela toca para todos. Tu achas que foi a igreja que destruiu a astrologia? Por isso é que a astrologia não é uma ciência, Se eu quiser fazer uma negociação com uma empresa para fazer uma venda, eu não devo fazê-lo quando Mercúrio está retrógrado. não é um bom momento. Então como é que o Sol influencia isso tudo? A partir daí é que nós conseguimos delinear os 12 setores principais do mapa. Se fôssemos analisar e aquilo batesse tudo em Mercúrio retrógrado, qual era a tua reação? O Mercúrio está retrógrado dia sim, dia não. Depende da forma como tu utilizaste Saturno. Vamos salvar Portugal, não é? E acabas o bitoque, afinal, percebes isto. Bom, Vasco, hoje vamos falar da astrologia. É O que é a astrologia? Então, no meu Tem a ver conceito... com astro espacial. Sim, no meu conceito, ou seja, existe a astronomia, não é? Que é aquela parte toda planetária, e a astrologia, muito resumidamente, é uma linguagem simbólica desses movimentos planetários e aquilo que eles significam e representam aqui na Terra, ok? E, muito resumidamente, isto é a astrologia. Ok, então temos a astronomia, que é estudar, digamos, o espaço e todos os astros e os movimentos dos planetas e das estrelas e essas coisas todas. Exatamente. E os buracos negros, que eu gosto muito. Uhum. E depois temos a astrologia, que não é uma ciência, não é? Não. Embora tenha a logia, Embora tenha a logia para enganar um bocadinho, mas que no fundo tenta interpretar o Uhum. movimento dos astros na Uhum. vida na Terra. Exatamente. Acertei. Boa. É isso mesmo. Isso é a astrologia. E muitas pessoas, ou seja, confundem a astrologia como se fosse uma causa, como se os astros fosse a causa, ou seja, tu és do signo Leão e então tens que ser assim. E a astrologia, o que ela diz, não é a causa, é uma representação simbólica. É um estudo simbólico das coisas. O que é que isso significa? Então, o facto de eu ser leão não tem nada a ver, porque há muito aquela coisa as pessoas estão a falar, não é? Dizem, então tu és de que signo? Eu sou peixe. Estava-se mesmo a ver, não é? É assim, isso diz pouco, não é? E uma das minhas grandes missões aqui mesmo, que eu acho que é por isso é que eu entrei nesta área, foi o facto de que as coisas não faziam assim tanto sentido. Só por seres peixes ou por seres leão tens que ter aquelas determinadas características, aquela determinada tipo de vida, e que toda a gente que fosse do signo peixes ou leão, sagitário, tivesse condicionado àquilo. E essa mesma parte fez com que eu me questionasse, ok, mas onde é que está a veracidade nisto? E foi aí que eu comecei a deparar-me com a astrologia prática, real, e não aquela astrologia que nós conhecemos e que foi muito proposta aqui a nível de jornais, televisão, etc., que fez com que fosse aqui outra vez mas o que é que chamas de astrologia prática? Ok, uma astrologia prática e real é aquilo que se trabalha com os mapas astrológicos. Não só com, tu és um signo, um determinado signo, e sim o mapa astrológico completo da pessoa. A partir daí, sim, já estamos a falar, a partir do momento em que há um mapa astrológico, em que nós temos uma data, um local, um horário, nós conseguimos aí, sim, já é astrologia. Agora... Mas isso não é só uma forma de complicar a coisa que é para tipo ninguém conseguir perceber. Não. É porque toda a gente percebe, todas as pessoas que nasceram neste mês são todos do mesmo signo, então são todos iguais. E todos nós sabemos que as pessoas não são todos iguais. Então bora meter aqui um mapa altamente complexo para chegarmos aqui a conclusões e ninguém perceber muito bem. Acho que há aqui uma questão filosófica inicial que é como é que nós podemos aceitar ou pensar que pelo facto de termos nascido naquela hora, naquele dia, naquele local, isso pode de alguma forma ser influenciado por corpos celestes que andam a milhões e milhões, bilhões de quilómetros de distância. É assim, lá está. Qual é, obviamente não é segredo que muitas pessoas não acreditam nisso, não é? Portanto, são céticos, eu também sou cético. Portanto, como é que tu me convences que isso pode ter alguma influência sobre mim? Ou sobre, não é ter influência sobre mim, porque uma coisa era a gente dizer assim, isto vai ter influência sobre o meu comportamento, como a Lua pode ter influência sobre o comportamento e já se está provado que tem, não é? Até tem influência sobre a maré, quanto mais sobre ti. E sobre o Sol também, não é? Portanto, obviamente que tem influência. Mas sobre o momento do nascimento da pessoa, determinar as suas características, a sua personalidade, o seu futuro, que me deixa muito cético. E é normal. Ou seja, não existe uma explicação científica, e é por isso que a astrologia não é uma ciência,
de como é que estes corpos celestes, estes movimentos planetários, nos influenciam, entre aspas, porque como eu acabei de dizer há bocadinho, eu não acredito que isto nos influencia. Eu não acredito que seja Plutão, que está ali a 300 milhares de anos-luz de nós, que vai conseguir influenciar o nosso comportamento. Ele simplesmente representa. Foi os estudos feitos de há imensos anos atrás, de pessoas que estudavam os movimentos planetários. E estatisticamente, ou seja, vamos aqui dar um exemplo, que é um exemplo muito falado. Sempre que Mercúrio estava retrógrado, sempre que Mercúrio ficava retrógrado, notava-se ali uns contratempos. O que é um O que é Mercúrio retrógrado? Ok, então. Eu ouço isso nas piadas, mas não sei o que é que significa. Então, Mercúrio retrógrado é um movimento aparente que o planeta não anda para trás, mas visivelmente aqui da Terra, e estamos a falar agora de astronomia, não estamos a falar de astrologia, estamos a falar mesmo de cientificamente. Aparentemente, o planeta é como se andasse para trás. Ou seja, dá-nos a impressão de que o planeta está a andar para trás quando olhamos para o céu na Terra. Porque a gente deu uma curva qualquer, não é? Okay, e o que acontece é que na astrologia, ou seja, na linguagem simbólica, esse movimento tem representado, ou seja, Mercúrio na astrologia representa as nossas trocas, a comunicação, os transportes, a forma como negociamos, ou seja, muito dia-a-dia, ok? É um planeta, vamos chamá-lo assim, cotidiano, do dia-a-dia. E quando o movimento retrógrado, que é o andar para trás, ok, é um desacelerar, o que acontece é que as pessoas, ou seja, há muitos anos atrás, começaram a perceber-se que sempre que Mercúrio entrava em movimento retrógrado, simbolizava esse retrocesso, essa complicação, essa parte mais lixada aqui da vida. Ok, então deixa-me só perguntar. Então, o que estás a dizer é, se Mercúrio estiver retrógrado, sim, se eu quiser fazer uma negociação com uma empresa para fazer uma venda, péssimo. Eu não devo fazê-lo quando Mercúrio está retrógrado. Nunca. E aliás, a grande parte dos meus clientes, e especialmente agora eu estou a operar nos Estados Unidos também, em alguns mercados, e sou muito contactado para a astrologia empresarial, que é basicamente essa parte dos negócios. Qual é que é a melhor data para lançar um produto, para formar um negócio, para fechar uma parceria, e os Mercúrios retrógrados, e tenho mesmo resultados práticos, não é um bom momento. Isso é porque tu assustas a malta e eles ficam assustados e depois lançam e dizem ele tinha-nos dito para não lançar. Não, eu acho, até tive acho que a influência psicológica tem muito. Pá, se tu à partida já foste avisado que aquilo pode correr mal, provavelmente vai correr mal. Sim, mas a questão é, se nós formos analisar todos os negócios que nos correram mal, não é? Sempre que nós fizemos negócios e correram mal, e os colocássemos num calendário, e depois fôssemos analisar e aquilo batesse tudo em Mercúrio retrógrado, qual era a tua reação? Aí ia dizer, Fónix, pá, tinhas razão. Lá está, a astrologia é estatística. Estes movimentos não foram, ok, isto simboliza aquilo e pronto, não. É por isso é que se eu falar tanto em Mercúrio retrógrado, seja em piadas ou... porque o mundo fica mesmo caótico. É só uma questão de observação. É uma questão de, quando for o próximo Mercúrio retrógrado, isto é sempre o exercício que eu faço. Eu sou prático mesmo, que é, quando é Mercúrio retrógrado, ok, é só pesquisar quando é que é as próximas datas e observem na vossa vida à vossa volta o aumento de acidentes, de negociações que falharam, ou de contratempos que tiveram, atrasos em reuniões. É absurdo. Pois é, que nós contratempos nos negócios temos muitos. Exatamente. Nós trabalhamos com startups, trabalhamos com inovação, criamos várias empresas, né? Na comunidade Olicipway. Acho que o Mercúrio está retrógrado, dia sim, dia não. Dia sim, dia não temos. Talvez podem ter. Não, mas há alturas que claramente temos, as coisas correm pior, né? Isto é negócio, são pessoas, às vezes as coisas correm bem, às vezes correm mal. A questão é, se tu me disseres que é Mercúrio retrógrado, obviamente que isso vai-me chamar a atenção, né? Para mim seria mais interessante fazer o exercício ao contrário, é não saber e dizer, olha, esta semana, há 2 meses atrás, correu mal. Ok. Estás a ver? Acho que seria... Por exemplo... Porque senão é o que ele estava a dizer, isso tem influência na tua percepção. Claro, não só na tua percepção, como na tua atitude. Sim, é verdade. Mas lá está, tal e qual como... Se as pessoas têm falta de confiança quando estão a fazer determinada coisa, obviamente que isso tem reflexos no resultado, não é? Mas posso dar aqui um exemplo prático que não tem nada a ver, eu acho, com essa parte. A não ser que vamos entrar aqui mais deep e é força mental e tudo mais. Mas houve um senhor que ele trabalha na imobiliária e ele tinha-me dito que precisava queria que lhe fizesse um mapa astrológico, uma consulta, para ele comprar um andar num apartamento. Eu tinha-lhe dito que era uma péssima altura, segundo o mapa dele, e não era só por Mercúrio retrógrado, era mesmo por uma catrefada ali de trânsitos astrológicos pessoais que ele tinha, que não estava a favorecer aquela compra. Falava de contratempos, etc. E eu referi-lhe que havia mesmo até fizemos uma astrologia que chama-se astrocartografia, que é colocarmos o mapa astrológico da pessoa com o mapa do mundo e a partir daí conseguimos perceber determinadas energias em determinados locais, ok?
é complexo, mas é É os sítios interessante. para onde ele tem que ir para se inspirar. Sim, por exemplo, pode ser isso, ou pode ser, isto não é um bom sítio mesmo para comprares esse lote ou esse prédio. Ou seja, não devias viver em Lisboa, devias mudar para Singapura. Pronto, pode ser assim, Ok. pode-se fazer por isso. E o que acontece Semana é que... sim, semana não. E o que acontece é que eu fiz-lhe a consulta, ele é um homem tipo assim bastante prático e ele até é um bocadinho cético e fizemos aquilo e foi assim para ele, foi meio uma brincadeira. E ele passado um mês ligou-me a dizer assim, Vasco, eu devia ter-te ouvido, porque acho que, não é acho, houve uma inundação e ele foi o culpado. Houve uma inundação no andar de cima, que era o dele, e estragou os outros apartamentos todos e depois com uma reunião de condomínio ele teve que pagar as coisas todas e blá blá blá. Ok. E... Tu falaste numa coisa que foi, fizeram um mapa, Uhum, ou seja, há bocado estamos a falar de Mercúrio retrógrado que afetava a sociedade em geral, não é? certo? Mas cada pessoa também tem os seus dias, não é? Ou Exato. seja, existe um mapa para cada pessoa. Existe um ou seja, mapa pessoal. para mim, eu nasci num dia específico, a uma hora específica, num local específico, Uhum. e esses são os três fatores que definem o meu mapa? Sem dúvida. Peraí, mas vocês fugiram para o Mercúrio retrógrado e esqueceram-se da resposta à questão, não é? Qual é que era a resposta? Não, a questão, desculpa. A questão que estamos a falar é em que medida é que os astros, estando a essas distâncias, podem influenciar efetivamente. Aqui a vida na Terra. Não é só a vida na Terra, é o teu futuro. Eu não, Ok. a gente já lá vai a isso, mas eu estou a Mas tentar muito- pintar a imagem toda, porque não é só o Mercúrio, estás a ver? Cada pessoa tem um mapa astral. Uhum. Tá Ou bem, seja, mas o Mercúrio tem a ver com todos. Assim como todos, tudo tem a ver com todos, segundo eu presumo, não é? pois não sei, Neptuno também tem qualquer coisa, não é? Sim, ou seja, Todos os planetas têm. todos os planetas têm alguma coisa. O que acontece é que, por exemplo, no teu mapa pessoal, ou seja, Mercúrio retrógrado acontece para toda a gente. Só que o que acontece é que quando vemos o teu mapa astrológico, nós conseguimos saber onde, ou seja, quais é que são os setores que esse Mercúrio específico, esse Mercúrio retrógrado vai impactar. Porque, por exemplo, Mercúrio retrógrado por si só representa uma complicação, uma reavaliação, um período de maiores contratempos, ok? Depois, através do nosso mapa astral, tu podes ter esses maiores contratempos na parte familiar, na parte profissional, e a partir daí é que as coisas começam a ficar mais interessantes porque ficam mais específicas e tu consegues ver mesmo esses resultados na tua vida, e não só no geral. No geral é que, ok, o mundo está mais caótico com Mercúrio retrógrado, mas como é que isto me impacta a mim? Onde é que será que Mercúrio... E eu digo, olha, vai ser aqui na tua parte profissional. E a partir daí a pessoa... Mas isso é não é, observar. e aqui entra um bocado no tema, estás a dizer, isso não é seres um bocado vidente, ou seja, dizeres-me, olha, epá, atenção que a tua parte, sei lá, familiar não vai correr bem esta semana, ou não sei Sim. quais são os tempos períodos, Uhum. então eu fujo da minha família para não haver problemas, porque se eu estiver lá vai haver um problema. Isso é quase de vidente, tu consegues prever que eu vou ter problemas? Sim, ou seja, eu não considero a astrologia como uma evidência, e aqui até faço uma ponte para a questão do Serra, que é o seguinte, ou seja, a astrologia não nos influencia, a meu Claro que ver. influencia. Desculpa lá. Mas ok, desculpa. Continua. Ok? Não, mas na minha ótica, ok, claro que a Lua nos influencia, o Sol nos influencia, mas estes movimentos planetários que eu falo e tudo mais, não existe uma base científica sobre isto, sobre Ou nós. seja, não vem uma onda de choque do astro que Não passou? existe esta base científica. A única coisa que existe é uma base representativa e estatística. Ou seja, uma crença. Exatamente. Mas é assim, foi como eu estava a dizer há bocadinho, eu não vejo a astrologia como uma crença, eu vejo isto como uma linguagem. Ou tu entendes ou tu não entendes. Não é Porque- mais uma bengala. Repara, a partir do momento que eu estou a falar contigo Uhum. e tu lês o meu mapa astral e tu alertas para determinadas coisas, eu vou estar alerta nessas coisas. Ou seja, Certo. eu vou reparar em situações que antes nem sequer reparava. Uhum. E vou acentuar essas situações. Uhum. E encaixar no modelo que ele deu. Exatamente, eu vou encaixar no modelo que tu deste. O que vai reforçar a minha crença nesse modelo. Portanto, às tantas, eu passo a usar o modelo como uma bengala para tomar opções Uhum. de vida e do dia a dia. Aqui, esta semana, vou ter mais cuidado com a questão da família. Ali, daqueles 2 dias, pá, não vou tomar decisões ao nível de negócios. Depois, os outros dias, vou estar não sei quantos. Ou seja, eu passo a viver em função disso e, obviamente, que isso tem um impacto gigante na minha vida, não é? Uhum. Ou seja, e aí, quando eu disse assim, claro que influencia. Influencia neste sentido, ou seja, pode não ser a astrologia a influenciar como tal, mas o desenho e a interpretação que tu fazes sobre a minha personalidade, sobre a minha vida e sobre a forma como eu lido com as situações, Uhum. vai influenciar-se claramente, se eu acredito nisso, Uhum. vai influenciar claramente esses aspectos. Mesmo que eu não acredite, mas esteja atento, porque fui alertado,
Mesmo assim vai influenciar. Porque vais Claro. identificar os Como padrões. influenciaria qualquer coisa Claro. que outra pessoa dissesse. Mas isso Se eu outra pessoa concordo. chegar ao pé de mim e dizer, olha, epá, tenho como pressentimento que neste assunto não devíamos tomar uma decisão. Esta Uhum. semana vai correr mal Sim, mas esta cena. Eu concordo. Epá, eu vou ser Aqui a questão influenciado por isso, repara, não é? Portanto, ou seja, Espero bem que sim, né? Quer dizer, se eu disser isso é porque é realmente importante. claro, epá, e não preciso de ler os tabelas para o fazer. Olá, comunidade! Nós investimos numa empresa que partilha a nossa visão de inovar nos negócios e é com orgulho que apresentamos o Lion's Mane, o mais recente lançamento dos Bitalk Nootrópicos. Este produto vai potenciar a tua clareza mental, criatividade e foco para que consigas voar ainda mais alto. Acede agora à loja .bitalk.pt e garante o teu. Vamos juntos transformar o teu potencial em sucesso. Estás a ver onde é que eu quero Sim, chegar? mas eu concordo. Mas a questão aqui é, lá está, que a astrologia também prega aqui um bocadinho, que é viver com consciência. Porque a maior parte do tempo nós vivemos inconscientes das coisas. Sim, isso é uma Nós- coisa positiva que sai disto que ele está a dizer, não é? Que Exatamente. o facto de tu estares alerta para isso, ficas mais consciente desses E problemas. eu tenho um caso que eu costumo contar que foi super interessante, que é o caso, e até interessante para falar aqui, que é o caso de duas gêmeas. Ou seja, eu fiz um mapa astrológico de duas gêmeas. E Não dá igual? está igual, mas lá está, é aí que entra também o livre-arbítrio. A forma como tu vives os trânsitos planetários vai depender de pessoa para pessoa. A astrologia não está aqui para condicionar ou para te aprisionar. Antes, pelo contrário, Gosto dessa parte do livre-arbítrio. ok? Faz sentido. E eu acredito nisso. E isto é o melhor exemplo que eu tenho e fiquei bastante contente disto ter acontecido. Eu já contei este caso, mas posso aqui repetir, que é o facto de que duas gêmeas fizeram um mapa astrológico comigo. Uma delas vivia em Lisboa e outra delas vivia em Londres. E elas iam passar por trânsitos, as duas, o mapa é igual, ok? E as duas iam passar por trânsitos planetários bastante desafiantes, que chamam-se os trânsitos de Saturno. Saturno na astrologia representa o pai, o professor, o mestre, ele vem aqui dar-nos lições. Sempre que nós temos um retorno de Saturno é um momento importante, que chama maturidade, responsabilidade às pessoas, consciência, ok? Espera aí, mas elas iam passar, mas elas têm o mesmo mapa. Elas têm o mesmo mapa, Exatamente igual. ok? E isto foi assim, olha, eu disse-lhe assim, olha, Se a o facto partir... de elas terem nascido em momentos diferentes não influencia, não? sim, não, elas nasceram as duas ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo não cabe. tens Nasce segundos. primeiro uma e depois outra. Sim, não é? sim, ok, tranquilo, mas Mas isso não ali- indifere esses segundinhos, ou até minutos, ok? É raro influenciar. A partir de 30 minutos, uma hora, já faz diferença, ok? A astrologia funciona assim porque a de uma e uma hora mais ou menos muda o ascendente. E a partir daí o teu mapa muda praticamente todo, ok? Ok. O que acontece é que eu alertei-lhes que elas iam passar por trânsitos de Saturno, não era eram 3 trânsitos que falava ali de uma jornada ali bastante mais melancólica, depressiva, que requer mais maturidade, que requer mais seriedade. É uma fase de triagem, geralmente, da nossa vida. E é interessante perceber que, ou seja, acho que foi isso, exatamente, foi a rapariga que estava em Lisboa, mandou-me mensagem a dizer assim, Vasco, olha, preciso falar contigo. Disse, ok, então o que é que se passa? E ela, olha, foi pouco depois de tu teres dito aquilo, bem, fui despedida, foi uma triagem de amizades, etc. Tudo o que tu disseste fez sentido. Eu não fiz absolutamente nada para que isso acontecesse. Eu estava super bem, foi tipo uma espécie de onda que aconteceu. E eu neste momento estou com uma depressão diagnosticada e tudo mais. E eu, ok. E a culpa é tua, Vasco. Eu assim, bem, isto aqui, ok, Saturno, etc. Entretanto, fiz ali uma espécie de um acompanhamento, tranquilo, e passado umas semanas, mandou-me uma mensagem a outra irmã dela, de Londres. E eu pensar assim, bem, estatisticamente, não é? Tipo, deve estar assim a passar uma fase difícil. Eu já estava, bem, então, estás com a tua irmã? E ela, não sei, não tenho falado com ela, mas, ó Vasco, olha, eu estou incrível. Eu estou a passar a melhor fase da minha vida. E eu tipo, ok, isto é curioso. E eu disse, olha, vou estar livre daqui a meia hora, se quiseres podes-me ligar. E ela, tranquilo. E eu assim, é que vais ser mesmo aqui um caso de estudo, se estás a passar a melhor fase da tua vida. Então o que é que se passa? E ela, olha, eu estava num emprego onde não me identificava e despedi-me. A maior parte dos meus amigos todos aqui em Londres e tudo mais era tipo, toda aquela confusão, eu já estava mesmo farta, então decidi-me isolar de propósito. Estou a investir em terapias, estou a investir em leitura, autoconhecimento e estou a adorar estar isolada. Ela disse que basicamente, ou seja, aqui muito resumidamente, elas estavam as duas a passar pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas sensações e pelas mesmas quase condições de vida e situações, só que a maneira que uma começou a lidar com isso foi totalmente diferente.
E é que acho que entra o livre-arbítrio. E é que eu acho que entra a magia da astrologia, que é, a partir do momento em que tu tens uma maior consciência daquilo que tu podes passar, ok? Porque a astrologia não é determinista, não é por Mercúrio retrógrado acontecer que vai acontecer sem dúvida alguma aquilo. A astrologia é estatística, ou seja, há uma maior probabilidade de. E aí é que entra as coisas mais engraçadas da astrologia, porque a partir do momento em que tu tens consciência, tu consegues transformar, consegues jogar aqui um bocadinho. Como eu costumo dizer, é co-criar. Tu tens uma espécie aqui de uma influência, não é? É como se fosse aqui uma... Eu costumo dizer muitas vezes isto, que é, a astrologia é uma música, ela toca para todos. A forma como vamos dançar é que vai ser diferente. Uns, se calhar, até nem vão gostar da música e vão se sentar aqui no sofá como nós estamos agora. E vão estar tranquilos e pá, esta música vou passar. Isso é um trânsito de Saturno. Gosto de estar parado. E depois há músicas mais divertidas e outras que não, mas ela está a tocar na mesma. A forma, e se tu a ouves, e se tu estás consciente da letra, etc., a partir daí é que entra o teu livre-arbítrio. E por isso é que a astrologia, para mim, não serve para condicionar ou influenciar ou que aquilo vai acontecer a 100%. Isso não é assim. Mas então, porquê que a astrologia ganhou esta fama de simplicidade, né? Porque se calhar a forma como é feita nos jornais, nas revistas, nas televisões, etc., não serve para nada. Para nada. Imagina, serve para desinformação e para desacreditar cada vez mais, que foi o propósito disto começar-se a tornar banal. A astrologia, há imensos anos atrás, mesmo na Euroásia, há registros de, não é astronomia, é astrologia, de antepassados. Os reis tinham astrólogos. As pessoas mais importantes, que reinavam tribos e tudo mais, todos tinham astrólogos. Só que depois, claro, a astrologia começou a ser uma espécie de, uma fonte de demasiado poder. E outras coisas começaram a entrar em questão, como é o caso da religião, que foi uma das principais causas, não é, da astrologia começar a ter este término e este fim. Mas não só a religião, foi um conjunto de situações, mas especialmente pela parte dos reis e rainhas, que tinham todos astrólogos e etc., foi uma competição entre poderes de fé, entre acreditares na religião e entre acreditares nos planetas, etc. Só que depois, claro, a igreja teve muito mais poder, mas não criticando nem nada disso, porque... Tu achas que foi a igreja que destruiu a astrologia? Não. Acho que foi um conjunto mesmo de situações. Foi um acumular, porque a astrologia deixou, ou seja, haviam depois criadores e descobridores, mesmo Galileu, Galilei, etc. Uns que eram contra, outros que eram a favor, e claro, aqueles que ficaram mais conhecidos tornaram cada vez isto menos científico e mais comercial, menos factual. E uma das formas depois de tornar a astrologia uma piada, algo que fosse tipo um tabu, pá, não acredito em nada disso, foi banalizar. Banalizar, estás a dizer, por exemplo, a questão dos signos. Exatamente. A questão dos signos é completamente irrelevante em tudo aquilo que tu tiveste a dizer até agora. Exatamente. Ou seja, a relevância de eu ser o peixe, carneiro, balança, seja o que for, vai ter uma para certa um mapa, relevância, certo, mas é mínimo. É 1% do mapa astral. Claro. E uma das coisas mais importantes até do mapa astral nem é o teu signo, é o ascendente. Porque a partir do ascendente, como marca a tua casa 1, que é o teu início de vida, a partir daí é que nós conseguimos delinear os 12 setores principais do mapa. Então explica um bocado como é que funciona a astrologia. Queres saber o mapa? Já estás a falar na casa 1. Ok. É uma casa 2. Ok. Isso faz-me lembrar o episódio dos maçons, da maçonaria, que também há 33 graus. Pois é. Mas na astrologia só há 12 graus. Não, na astrologia é mais 33. Não, existem 360, é uma roda completa de signos. Portanto, começa no signo e dá a volta, é isso? Exatamente. Okay. Só que depois difere, ou seja... mandala. Uma mandala. Tem assim um aspecto semelhante a uma mandala. Aliás, eu tenho o meu mapa também gravado no meu quarto assim, numa mandala, porque acho que representa, pronto, é a minha energia. Então o que é que esse mapa diz? Portanto, é baseado em essencialmente três fatores, que é o dia em que nasceste, a hora que nasceste e o local onde nasceste. Sim. O local, isto significa em que zona do planeta. Exatamente. Ou seja, se eu nascer... é calculado com a latitude, altitude, etc. Ok, se eu nascer em Lisboa é diferente de se eu nascer na Antártida. Sim, completamente. Na Antártida vai estar mais frio. Continua a descrever. Aquilo vai... Mas só aqui terminando aquela parte da astrologia, como é que foi, ou seja, desacreditada, e para reforçar, eu não... Ou seja, isto pessoalmente, e pelo aquilo que eu estudei, eu não acredito que foi a religião porque as duas coisas coexistem.
existem imensas pessoas, ou seja, depois o clero, se formos ver estudos, o clero começou também a utilizar a astrologia como momentos de atuação para eles. Ou Vasco, Ok? coexistem as duas e muitas outras coisas. Exatamente, claro, Sim. sem dúvida. A questão é se isso não foi utilizado como mais uma forma de controle, não é? Ou seja, tu sobre o rei, o astrólogo é que sabe, o rei pergunta ao astrólogo, o astrólogo, deixa cá ver, Yeah. agora tens que fazer isto, Uhum. não é? Portanto, era um bocado, Sim, podia foi ser visto como controle, ou então como ignorância. Tipo, nós não sabemos explicar, portanto vamos fazer a dança da chuva para chover, Uhum. não é? Mas vamos ao mapa, então, Yeah, para nós vamos lá ao percebermos mapa. o que é que significa. Então é assim, pronto. A partir do momento em que eu tenho a tua data, a hora e o local de nascimento, nós conseguimos fazer um mapa astrológico. Não só teu, mas como de tudo. De um país, de um evento, de uma situação. A partir do momento em que nós, ou seja, se quisermos formar aqui uma parceria, por exemplo, nós conseguimos fazer, ok, a partir do momento em que assinarmos, nós conseguimos fazer o mapa do momento. Porque só precisamos do local, a hora e a data de nascimento de qualquer coisa. E a partir disso, nós temos o ascendente, que é o que vai dar o tom ao mapa todo, e o ascendente é a casa 1, é o corpo físico, é a nossa, é quando tudo começou. Ou seja, se formos aqui falar de pessoas, o ascendente no mapa de uma pessoa representa o eu, o corpo, a capa, a forma como tu te apresentas, porque é como vens ao mundo, ok? E depois a partir daí é tudo uma delinear, são 12 setores. Nós temos a casa 2, que representa o ser e o ter, que é isto depois é quase como se fosse um crescimento da pessoa, ok? São as 12 fases. É o ser e o ter, que é basicamente a parte financeira, dos bens materiais, dos recursos, é aí é que se estuda e que se faz as análises de quando queremos alguma coisa mais financeira, Mas ok? o que era a casa 1? A casa 1 é o corpo. É o corpo. Somos Ok. nós, é a nossa capa, é a forma como nós, o nosso estilo, a nossa aparência, como nós nos mostramos, Uhum. ok? E também a nossa direção de vida. Ok. Também é muito utilizado por isto. A partir do momento em que, por exemplo, temos isto também é curioso. Urano, por exemplo. Nós já lá vamos, mas pronto. Urano, que é um planeta que representa a mudança, o caos, a disrupção, a inovação, mas a libertação. Quando Urano toca no ascendente, há uma disrupção daquela direção de vida. Há uma mudança corporal. Há uma mudança de como nós nos apresentamos. Quando Saturno toca naquele ascendente, naquele ponto, a astrologia é tudo por pontos. Saturno representa as lições, é o pai, é o professor, é a maturidade, a responsabilidade e a disciplina. Quando Saturno toca naquele ascendente, a pessoa é chamada a ter mais responsabilidade, mais seriedade. Ou é despedida, como a gente viu no caso dos Exatamente. gêmeos. Uhum. Há uma triagem de vida. Há uma triagem aqui de situações para tornar a pessoa mais... está mais pés na terra. Ok? E cada planeta, não é? Que são vários, ao tocar em determinados pontos... Mas não te percas, Vasco. Sim, mas isto é para dar aqui uma passagem. Porque imagina, a partir do momento em que Urano, por exemplo, toca no ascendente, que é a casa 1, vai desromper tudo aquilo que nós descrevemos. A partir de que Urano passa na casa 2, são os recursos financeiros que entram em questão. Ok? Depois, a casa 3 fala-nos da nossa comunicação, fala-nos das nossas interações, dos nossos colegas de trabalho, a forma como nós pensamos. É o tal que tem a ver com Mercúrio. Exatamente, Uhum. é esse mesmo. Ou seja, Mercúrio, a casa regente de Mercúrio é a casa 3. E isto está tudo, é tudo uma interligação pela astrologia. A casa 4, a natural de Caranguejo, é uma casa ligada à família, setores domésticos, familiares, emocionais, raízes, o passado, a ancestralidade. A casa 5 fala-nos dos projetos pessoais, filhos, criações, a nossa expressão pessoal, felicidade. A casa 6 fala-nos de o nosso trabalho, como nós trabalhamos, a forma como nós executamos as nossas tarefas, o nosso dia-a-dia, as nossas rotinas, exercício físico, o cotidiano. A casa 7 é a casa dos contratos, do casamento, das parcerias, do amor, das relações. A casa 8 é uma casa íntima, fala-nos de sexo, intimidade, recursos financeiros partilhados, é a casa das heranças, da morte, do oculto, é a casa da transformação e das crises. A casa 9 é uma casa de esperança, sonhos, é uma casa de fé, de conhecimentos, é a casa universitária, é a casa da vou meter a mala às costas e vou explorar o mundo, é a casa das viagens. A casa 10 é o meio do céu, é o nosso clímax do nosso mapa, é a nossa carreira, os nossos objetivos, um dos nossos propósitos, a forma como nós nos comportamos quando estamos lá em cima. A casa 11 fala-nos das nossas amizades, o networking,
os grupos, as equipas que nós lidamos no dia-a-dia, os nossos sonhos e esperanças. E a casa 12 é o fim do ciclo, é os fins, é a casa mais complexa da astrologia, até mesmo para os próprios astrólogos analisarem, é uma casa que difere muitas opiniões, porque é uma casa que tanto pode ser da autodestruição como da autossalvação. E tem que se ter cuidado com esta casa ao analisar, porque é uma casa que Ok, como o que é que essas casas têm a ver? Ou seja, eu vou mudando de casa em casa por dia, por semana? Simplesmente tu tens o teu mapa, tem todas essas casas, ok? E tu nasceste com determinados planetas e influências astrológicas dentro dessas casas, ok? Mas, no entanto, tens à tua volta, que são os trânsitos planetários, as previsões, a passarem por lá. Vamos imaginarmos aqui uma situação. Tu tens neste momento, ok? A tua... É como se tivesses dois planos, não é? Sim, o que tu nasceste... Estás a descrever um plano horizontal, podemos chamar assim, onde estão essas casas que tu estiveste a descrever, e depois tens todo o sistema planetário à volta, que está a circular em velocidades diferentes, e vai passando pelos vários espaços, várias casas, é exatamente. Isso? Ainda tens o teu próprio mapa. Tens o teu próprio mapa. O teu próprio mapa fala das características que tu nasceste, ou seja, se tu tens uma... fim do programa já vou fazer. Sim, já estou a ver. Se tens uma maior... Podes já reservar uma para mim. Se tens aqui uma maior aptidão para tal coisa, onde é que vão ser os teus maiores desafios, mas onde se torna interessante é as previsões, não é? Que é onde os planetas passam e o que é que eles transformam. Porque imagina tu que tu tens, por exemplo, Saturno na tua casa 2. Saturno na tua casa 2 aqui, ou seja, Saturno é o planeta da estabilidade, Quando tu dizes tenho no momento ou nasci com isso? Nasci com o Saturno na casa 2. Nasceste com Saturno na casa 2. Okay. Nasceste com Saturno na casa 2, aqui a tua grande missão de vida é aprenderes aqui esta estabilidade, maturidade e responsabilidade na casa 2, que é recursos financeiros, autoestima e valores. E significa o quê? Que vou ser rico ou que vou ser pobre? Depende da forma como tu utilizares Saturno. Ou seja, posso ser rico ou pobre? Sim, mas há uma maior probabilidade de ser mais difícil de construir riqueza. Okay. Mas a partir do momento em que tu trabalhas... É isso? É porque Saturno não é assim tão arriscado. Saturno é o planeta menos arriscado até. No entanto, a partir do momento em que conheces o teu mapa astrológico e começares a trabalhar com as características de Saturno, que é, ok, Saturno pede que eu tenha responsabilidade, maturidade, compromisso e disciplina. Sempre que eu mostrar isto, é uma forma assim de dizer, sempre que eu mostrar isto ao universo e na minha vida, a probabilidade dele cooperar aqui para conseguirmos que a nossa casa financeira expanda, ok? As coisas tornam-se mais fáceis, porque, por exemplo, o Mark Zuckerberg tem Saturno na casa 2. Agora imagina que tens Urano na casa familiar. Estás lixado. É mudanças. Vais casar 30 vezes. É isso, não é? Pode acontecer, mas pelo menos mudanças. Daqui a bocado já sou astrólogo. Eu já percebi. Mas isto aqui é um ponto interessante que é, imagina que tu nasceste com Saturno na casa 2. Dá-te mais esta estabilidade aqui a nível monetário e de recursos. Mas imaginamos que Urano, ao longo da tua vida, ok, isto não acontece a todas as pessoas, passa pela tua casa dos recursos planetários e forma uma conjunção com Saturno. O planeta da estabilidade dá um aperto de mão ao planeta da instabilidade e da disrupção. É uma estabilização completa para uma nova estrutura de recursos e de financeiros e etc. E é assim que a astrologia se vai traduzir. Agora diz-me uma coisa, isso é a tua base. Agora, depois em cada momento, em cada dia, no fundo, em cada momento, na prática, se quiseres a cada hora, não é? Há a mudança da localização dos planetas. Como é que isso depois influencia esse desenho, esse mapa que tu fizeste? Ou seja, o mapa que... Ou seja, os planetas à volta... Uma coisa é o teu mapa astral. Sim, ok. Agora, todos os dias há alterações. Exatamente. Primeiro, como é que tu sabes que há essas alterações? Tu não andas a olhar para o céu a ver para onde é que anda Saturno. Claro que não, mas já existem... Ele faz, ele anda na rua, olha, deixa lá ver onde é que está o Mercúrio. Não, já existem tecnologias para isso, ok? Basta só meter num site, até o ChatGPT tem, e a partir daí, mas por acaso o ChatGPT está bastante errado com os nossos mapas a calcular, porque pronto. Se o gajo estivesse certo, não, mas os astrólogos iam todos... Exato. Não, e consegue-se bastante informações com o ChatGPT a nível de astrologia. É super interessante e eu uso até mesmo para testar novas formas de raciocínio assim. Agora, para o mapa astrológico completo é complicado. O ChatGPT usa muito dados sem considerar o todo, ok? Porque, por exemplo, este Saturno na casa 2, por si só o ChatGPT vai considerar aqui uma maior fraqueza a nível monetário, mas no entanto se tivermos Júpiter também lá em conjunção, que é o planeta da sorte, da expansão, da prosperidade, ameniza tudo aquilo
e é um dado que o ChatGPT pode não ter, e então é complicado. Ok, então, mas o que estávamos a falar é, eu tenho o meu mapa astral, Sim, né? yeah. E depois cada hora, Uhum. cada Sim, a minuto, cada na momento verdade, os astros estão todos a movimentar. movimentar. Todos. Ou seja, por exemplo, a Lua movimenta-se tipo de 1 em dia ou 2 em 2 dias pelas casas. O Sol é de... ou Diário. seja, o Sol é de mês a mês, porque lá está. É... Diário. Ele anda sempre a... ok, sim, claro, é diário, todos são diários, todos se movimentam diariamente, mas assim, ou seja, de mudanças de signos e significativas, o Sol vai só mudando tipo de mês a mês, porque é aqueles aniversários, ou seja, tu és peixe porque tu tens Sol em peixe. Mas repara, já essa questão que tu estás a dizer mês a mês, já me começa a assustar um bocadinho, porque é assim, já tu estás a falar em 12 casas, nós já dividimos isto tudo em 12 meses, mas em bom rigor nós podíamos ter dividido em 15, não é? Portanto, dividimos em 12 porquê? São 12 signos. Está bem, mas porquê é que são 12 signos? Porquê é que são 12 horas, não é? São milhares de anos de conhecimento que se juntaram para fazer aquilo. Mas repara, o tempo nós convencionamos, é uma convenção, não é? O tempo não existe como a gente o imagina, certo? Exatamente. Concordas com isso? Portanto, então se é uma convenção que nós dividimos o tempo em minutos, em segundos, em dias, não é? Em meses, é uma convenção absoluta, não é? Portanto, como é que essa convenção dos 12 passou para a astrologia? Se a astrologia não tem nada a ver com o Sol, efetivamente, o Sol é apenas um elemento no meio disto tudo, e não tem nada a ver com esse tempo que nós convencionamos. Se calhar foi ao contrário, nós criámos os meses por causa dos 12 signos. Os tempos cósmicos não têm nada a ver com o nosso, não é? Exato. Efetivamente. Portanto, ou seja, isto não está a ser demasiado pragmático. Não estamos a ter uma visão demasiado pragmática do universo. Lá está, a astrologia sempre foi esse o grande ponto, foi considerar, ok, então as constelações já nem são as mesmas. Esse tempo que fala e tudo mais é uma coisa considerada pelos astrólogos, mas não são as mesmas, não é bem assim. O tempo que há astrólogos na Terra não, por exemplo, é um tempo ínfimo no universo, portanto não mudou nada no céu. Não, as constelações elas movem-se e as constelações já não são as mesmas que eram. Elas movem-se, mas não se movem à velocidade que estás a dizer. Sim, mas algumas delas já se desfiguraram um pouco daquilo que eram e daquilo que representavam. Não tivemos tempo de vida para isso. Eu não sei se não tens, repara, se nós estamos a analisar coisas que estão muito longe, uma pequena movimentação muito longe vai mudar completamente a incidência a milhares de quilómetros de distância. Chamar aqui um astrónomo para nos ajudar. Mas nós só estamos a falar quando estamos a falar da astrologia, é só do nosso sistema solar? Sim, é considerado só com o nosso sistema solar. Okay. Mas, não, ou seja, como assim? O nosso sistema solar é considerado a parte da astrologia mais tradicional, mas nós conseguimos considerar com muito mais tipo asteroides e cenas assim, mas sim, é com a nossa galáxia. Não, mas não estás a considerar as estrelas? A parte de estrelar, ok, a parte das estrelas é só mais para dar a parte das constelações, que é os signos. Ok, portanto não tem nada a ver com a astrologia. Tem a ver com a astrologia, mas é o básico, porque a astrologia é mais complexa do que isso. Portanto, a astrologia nós consideramos os planetas e as estrelas, mas nós não trabalhamos muito estrelas. com... Então se consideras as estrelas é... Estrelas, ou seja, dessas constelações, que é as constelações que é os signos, porque os signos são constelações. Sim, então consideras as estrelas. Sim. Mas é para a parte básica, o que ele está a dizer é, todo este mapa astral que nós estamos aqui a discutir tem a ver com os planetas do nosso sistema solar. É muito mais pelos planetas, pelas casas e energias. As transformações, as mudanças, aquilo que acontece no dia-a-dia, não sei o que é que estavas a alertar, já tem só a ver com os nossos planetas, os planetas do nosso sistema solar, é isso? Ou seja, todos aqueles trânsitos que eu falei, por exemplo, de Mercúrio retrógrado, etc., são coisas que acontecem sim, com o nosso sistema solar, Urano, Neptuno, todos esses. Isso, e é o que a astrologia mais considera. E ou seja, aí é que está... Então como é que o Sol influencia isso tudo? O Sol é só mais um dos astros. É só mais um. É só mais um. Existem, pronto, é Sol, Lua, Mercúrio, Júpiter, Vênus, todos os planetas, ok? Assim, até Plutão. Na astrologia consideramos até Plutão. Pelo menos na minha versão, porque existe a astrologia tradicional que é só até Saturno, por exemplo. Agora já não consideram Plutão um planeta, agora... Exato, mas eu considero pela astrologia, eu acho que ele é extremamente útil. Porque até há mais a seguir a Plutão. Mas considerados não... os planetas sombra. Dizem que há quem diga que há mais 2, não é? Isso por acaso não sei. Sim, há mais 2 já. Só que não são considerados... acho que não têm
Órbita? Uma órbita muito fixa ou tem lá um problema qualquer na órbita. Não faço ideia, não percebo nada disso. Mas sim, nós, com a astrologia nós consideramos tudo, ok? Só que não trabalhamos muito, pelo menos eu, com essas energias muito estrelares. Ou seja, as energias das estrelas, dessas constelações é para os signos, Sagitário, Peixe, etc. Mas depois onde nós conseguimos ver mais através dos movimentos é a partir dos planetas. Mas isso então significa que isso tem um impacto hora a hora? Ou seja, existe uma hora melhor para nós gravarmos um Bitalk? Existe. Chipa, estamos a fazer mal, estamos sempre a gravar a mesma hora. E essa hora muda todos os dias. Ou seja, nós conseguimos, através de um dia, por exemplo, encontrar a melhor hora para criar aquele Bitalk. Ou então se tu me deres uma semana eu consigo dizer qual é que é o melhor dia daquela semana. Mas depende do convidado? Se fizermos o mapa astral dele e os vossos ainda conseguimos ter mais dados ainda. Ui, entender melhor. Isto é o mapa astral do convidado, os nossos mapas astrais. Vamos ter o convidado para dar aqui às 2h36 da manhã. Exato. Pode acontecer. Eu posso-vos dizer que lá nos Estados Unidos eles funcionam mesmo assim. Porque não sou o único astrólogo lá a trabalhar com pessoas de grandes empresas e assim. E eles estão dispostos a qualquer coisa para fazer os melhores contratos às melhores horas. Se for preciso, eles podem mandar mesmo alguém tipo às 4 da manhã para os escritórios para formar aquela parceria. Assinar aquele contrato àquela hora. E eu já vi isto a acontecer. Em vários lobbies de hotéis. E tu dizes que nos Estados Unidos há mais essa cultura do que há, por exemplo, na Europa? Eu sinto que há... ou seja, há uma maior abertura e... Pagam mais? Pagam mais. Também tem mais. Mas eu acho que é mesmo muito por conta de que a Europa foi o centro da desacreditação da astrologia. Ou um dos grandes centros da desacreditação da astrologia. Porque lá nos Estados Unidos é do género. Tu consegues chegar a pessoas céticas, tranquilo, mas é um serviço que eles querem. Eles não querem saber muito se aquilo é real ou não é real. Mas eles querem aquilo nas empresas deles. Porque eles sabem que eles resultam. Dá-lhes confiança. Dá-lhes confiança, mas... eles têm resultados. É forma de ter um xamã. É o xamã das empresas. Mas isto acontece muito. Estás a dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos não há as revistas em que dizem lá peixes, esta semana vais pisar numa poça. Existe, mas eles têm tanto, ou seja, a maior parte das pessoas que eu conheço por lá e que eu vou andando é tão estranho. Aqui em Portugal, pronto, já se começa a ouvir muito mais, mas quando eu comecei as pessoas só sabiam, não, só sei o meu signo, nem sei a minha hora. Lá não, quase toda a gente sabe a hora que nasceu, sabe o mapa astral, sabe o ascendente. E isto é desde o mais novo à pessoa mais velha que eu já conheci lá. É uma espécie, ou seja, mas eles sabem qual é que é a diferença entre a astrologia bullshit e qual é que é a astrologia real e que pode fazer aqui alguma coisa. Eu já tive conversas extremamente interessantes com pessoas assim já mesmo com uma certa idade e tipo, não, mas tipo, mas como é que este senhor sabe isto? Tipo, eles dizem-me que sabem qual é que é a diferença e sabem que existe a astrologia que foi aquela mais desacreditada de signos e que eles não acreditam. Mas há esta prática. E acreditem, mesmo a níveis de negócios e empresariais, é uma das coisas que eles adoram usar. Achas que isso pode ser um problema de Portugal? É que nós não usamos a astrologia suficiente? Temos o caso do Luís Montenegro, que foi presidente em pleno Mercúrio retrógrado. Ele tornou-se presidente em pleno... E depois, o que é que houve? Foi aquela desconstrução toda e que tivemos que ir outra vez eleições e etc. E eu tinha dito no meu Instagram, péssima altura, isto vai abaixo. E que eu dei as datas. Provavelmente vai ser aqui, e foi mesmo, que foi em maio. As datas do quê? Que ele voltou outra vez a reerguer. Porque o Mercúrio voltava ao mesmo sítio. Também, mas mesmo pelas características planetárias que nós estávamos. Mas tu tens que saber quando é que o Montenegro nasceu. Eu fiz mesmo só para Portugal, porque eu tenho um mapa astrológico de Portugal. Ok, Vasco, então quando é que nós temos aqui uma crise brutal económica? Uma crise económica? Quando é que vai ser? Astrologicamente, pelas minhas dados, ou seja, eu vou analisando sempre a nível global. Ok? Eu nunca vou analisando. Portugal. Eu vou fazendo muitas vezes para global. E uma das coisas que eu mais me apercebo é um mês que eu acho que possa ser bastante crítico a nível global é março de 2026. Há quem diga que é setembro, outubro. Deste ano? Setembro, outubro deste ano temos os eclipses. Já estão a pressagiar aí crises. Mas o 2026... eu acho que é um ano que, a nível de mercados financeiros, criptomoedas e ações, vai muito abaixo, mesmo. E eu uso também a astrologia para criptomoedas. Pois eu ia dizer isso, tinha aqui esta nota, que tu investes em cripto com astrologia. E adoro, porque até agora, e tenho imensas pessoas... não tens de tomar decisões, é fácil, deixa lá ver o que dizem, vende, deixa lá, compra. É interessante, porque
ao termos esses, ou seja, eu fui fazendo o mapa da Bitcoin, até na altura quando eu comecei a estudar tinha 2 mapas, não sabia qual é que era o verdadeiro ou não, e comecei a fazer mesmo tipo de estudo próprio, não ia dizendo a ninguém. Até que comecei, ok, este mapa é o que me está a fazer mais sentido e eu acho que estou a começar aqui a sentir alguma coisa. E fui acertando imensas coisas. Mesmo com meses de antecedência, às vezes semanas, eu dizia, próxima semana a Bitcoin vai abaixo, próxima semana a Bitcoin vai acima, e era sempre. E lá está, e eu não tenho análise. Tu já deves estar super rico, tu. Eu já invisto desde 2018, já é um bom ano. Desde 2018 já devias ter deixado de investir, super rico. Olha, vamos à nossa frigideira. Frigideira, estás aí? Tens aqui uma questão para o Vasco. Gostava que me fizessem um mapa astral para eu saber se cozinhar é mesmo a minha vocação. Ui. Conseguias? Conseguia. Ou seja, a partir do nosso mapa astrológico, se nós formos analisar o nosso meio do céu, que é a nossa parte de propósito de carreira e daquilo que nós somos, ou seja, onde é que estão as nossas características a ser chamadas, conseguimos perceber se determinada área vai ser mais favorecida ou não. Mesmo para uma inteligência artificial? Mesmo para uma inteligência artificial. Há um dia em que nós carregamos no botão em que ela ganhou vida. Exatamente. Não é? Isso é o dia de nascimento. E há um sítio, foi num computador qualquer. Foi no data center da Amazon na Irlanda. Olha, frigideira, o que é que tens para nós? Escolhe um dos ingredientes. O ovo, a batata, o arroz ou o bife. Os nossos astros aqui são diferentes. Isto é para escolher? Escolhe. O ovo. O ovo. Excelente escolha! Hoje temos ovos das galinhas do Tosha. Deixa-me só preparar. Está quase e... pronto. Porquê é que as pessoas são tão céticas relativamente à astrologia? Eu acho que é muito pelaquela questão de que foi desacreditada e que foi tornando básica e lá está, mentira, não é? Aquela parte dos signos todos e veste leão, veste vermelho e o teu número da sorte é o 47 e pronto, a tua semana é incrível. Eu acho que foi muito por essa onda desta banalização assim dos signos e eu acho que não é uma questão de, ou seja, das pessoas serem tipo muito céticas, eu acho que é até fazerem, é até experimentarem, porque como eu disse e volto a repetir, eu não acredito que, ou seja, eu acho que a astrologia não é uma crença, não é uma coisa que, eu acredito, eu não acredito. Eu acho que é uma linguagem e é como se fosse tipo um inglês, um alemão, o que for, e ou as pessoas sabem aquela linguagem ou não, e ou aprendem aquela linguagem ou não, porque ela existe. A astrologia existe. Agora, lá está. A questão para as pessoas céticas é, ok, ela existe, mas será que significa alguma coisa? Exatamente. Mas é a partir do momento em que começam a aprender essa linguagem é que eu acho que as coisas mudam. Eu acho que a maior parte das pessoas céticas é ignorante, mas não no mau sentido, mas é ignorante. É ignorância sobre aquela língua. Exatamente. Mas se não conhecem a língua, também a língua não tem impacto na vida deles. Ou seja, as pessoas céticas que não compreendem a astrologia também não têm, isso não tem nenhum impacto na vida deles. Ou na tua ótica tem um impacto, simplesmente as pessoas não têm noção que tem esse impacto, não é? A astrologia tem e está tudo a acontecer e tem um impacto, só que simplesmente a pessoa está menos consciente do que uma pessoa que percebe da astrologia. Eu acho que é tudo uma questão de consciência. É preciso ganhar consciência. Tá bom, olha Vasco, muito obrigado por teres partilhado, malta. A gente vai continuar nas nossas plataformas digitais. Aqui vamos nos despedir do Vasco. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Vasco. Obrigado a todos. Não deixes passar mais nenhum conteúdo. Segue-nos nas nossas plataformas digitais agora. Podes ver pequenos excertos de cada programa para depois decidires em qual vais embarcar. Ok, então, há bocado estávamos a falar dos planetas e do que é que tem influência nos planetas. Existe também os Quirons, o Quiron e o Lilith. Exatamente. Não é? E a minha questão tem a ver com os Quirons e o Lilith, que eu não faço a mínima ideia o que é, e com os cometas. Quando passa um cometa, devia ter um grande impacto na minha energia. Porque a forma como eu estou a tentar ler isto é, os planetas estão-se a movimentar, não é? Portanto, os astros estão-se a movimentar e existe uma certa energia no nosso universo, que nós não sabemos explicar, e provavelmente... tendo em conta a nossa vibração, portanto cada um de nós há de ter uma vibração no cosmos e consoante a nossa vibração, a energia que nós recebemos desses vários astros pode nos fazer vibrar de uma forma mais para a esquerda ou mais para a direita, ok? E isso poderá ter impacto, logo passando um cometa pelo nosso sistema solar, isso devia criar uma perturbação enorme em todo o meu mapa astral. Faz sentido? É assim, faz sentido. Alguns astrólogos consideram
Eu pessoalmente não. Acho que os cometas têm uma representação, é representativo, até mesmo pela fração que ele passa, tipo de segundos, minutos, o que for. Uhum. Mas na astrologia não o considero assim tão importante. Já os pontos Quiron e Lilith são bastante importantes. Quiron e Lilith, ou seja, não são planetas, são pontos astrológicos calculados também através de estatísticas, ok? Sempre que existe ali um toque naquele ponto, é a representação. Por exemplo, Quiron representa no nosso mapa astrológico o ponto de ferida. Normalmente eu costumo dizer que quando as pessoas são muito céticas, uma das coisas que nós temos para fazer, para agarrar as pessoas é ir ao Quiron, porque é onde aconteceu a ferida, é onde é que está a vulnerabilidade daquela pessoa. Ou se for no caso de uma empresa, onde é que vai ser a vulnerabilidade daquela empresa. Mas dá um exemplo prático do que isso significa. Ok, por exemplo, imagina que criamos uma empresa e que Quiron, que é o ponto da astrológico que representa a ferida, mas também a capacidade de cura, mas é onde está a ferida, a vulnerabilidade, está na casa 3 de uma empresa. É extremamente complicado, porque a casa 3 rege toda a comunicação, todas as redes, toda a parte tecnológica da empresa. É sempre uma empresa que vai ter bastantes problemas. Ou seja, a empresa também tem um mapa astral? Tem. É o dia em que foi criada? Exatamente. Portanto, se o IRN se atrasar a registrar a empresa, o que é a data de criação? Tu vais ver a certidão permanente da empresa? Prática. E há muita gente que faz, e lá está, nos Estados Unidos imensas pessoas fazem isto. Mas a certidão permanente não é quando as pessoas tomaram a decisão de Sim, é quando, ou seja, considera-se os dois. Considera-se quando as pessoas tomaram a decisão e assinaram os papéis, ok? E considera-se a partir do momento em que, lá está, é a abertura da empresa. Quando ela está, ok, é o primeiro dia da empresa em que está tudo a funcionar, porque lá está, é quando está tudo operacional e quando se começa realmente a ganhar vida. Quando os escritórios estão todos feitos e, ok, este é o primeiro dia desta empresa. A partir daí há. Sim, até porque o IRN baralhou tudo, porque agora já não vais a um registro registar a empresa, agora mandas aquilo e aquilo vai para um registro qualquer em Portugal. E isso muda o teu mapa astral. Exatamente, até porque o local é completamente diferente. Completamente aleatório para o sítio para onde E vai. também. Mas Ok. diz. Não, eu tenho aqui uma curiosidade, mas vou fugir um bocquinho desses Faz à dois vontade, a pontos. gente aí estamos a fugir. Que é, não é que vocês falaram em 2 pontos e agora só se referiram a um. Os Quiron e o Lilith, ok, então deixa acabar o Quiron e o Lilith. O que é o Quiron e o Lilith? Portanto, Então, é esse tal ponto. O Quiron é o ponto de ferida. Pronto, e nós falámos disto para uma empresa, mas se falámos para uma pessoa, um humano não é. O Quiron rege a nossa parte de comunicação, percepção da realidade. Há sempre uma ferida na forma como as pessoas se comunicam, acham que não são suficientes, etc. Lilith é um ponto também bastante especial aí no mapa, representa um pouco o lado sombrio, ok? Mas também aqui uma capacidade de transmutação e de poder pessoal. Mas que é preciso ter um bocadinho de cuidado, mas que é bom trabalhar. É um ponto complexo. Eu sei que posso não estar a ser muito claro, porque Parece ele é que é o bastante complexo. fetiche. É, mas é o ponto dos fetiches também. Ok. Estás a ver? Eu também percebo disto. Estás a fugir, Nós podemos sair daqui Bitalk Astro. Astrovital. Mas por acaso eu acho muito estranho não considerarem os cometas, os asteroides, por exemplo, linhas, cinturas de asteroides devem ter um impacto brutal como a energia se propaga no nosso sistema solar. Sei lá, um buraco negro, mesmo alguns milhares de anos devia ter impacto também nisso. É. E quem sabe? Simplesmente nós não temos o conhecimento de como ler isso. Eu não sou o dono da astrologia, nem ninguém é, mas eu estudo e traduzo a astrologia com os dados que eu aprendi e com o conhecimento limitado que tive, não é? Porque... Então há coisas que não funcionam por causa precisamente desses asteroides. Sim, há coisas que tu preveste que ia acontecer, segundo o que o Vasco preveu, segundo determinadas regras, mas como estavam lá aquela cintura de asteroides, aquilo não bateu certo. Por exemplo, este caso das gêmeas pode ter alguma coisa a ver com asteroides. Quem sabe? Asteroides. Ou asteroides ou cometas. O que eu ia dizer é outra coisa. Ia levantar aqui um tema para a gente discutir, que é, se nós estamos a falar sobre a influência que tem sobre a pessoa, corpos celestes, que estão quanto mais longe estiver, menos influência terá, provavelmente, não é? Não. Mas aliás, Plutão, que é neste caso no sistema solar é o mais distante, na astrologia tem um efeito brutal, porque é o planeta da morte, da transformação, e tudo o que ele toca é para uma proposta de renascimento intenso. Quando Plutão toca, por exemplo, num ascendente, a pessoa é uma renovação de vida completa. Mas porque é que nós não consideramos outras coisas que estão mais próximas de nós e que podem ter uma influência talvez até maior? Tipo o quê? Oceano. Ou tu nasceste perto de uma montanha gigante
ou nasceste ou vives num bosque. Mas eu acho que todas essas coisas têm influência em nós. Eu acho que a natureza, tudo tem uma Eu não influência em tenho nós. dúvidas que tem muita influência em nós. Isso eu concordo. A questão é, se tu estás a falar sobre o comportamento, estás a falar sobre a influência que vai ter na tua vida determinados movimentos de astros e não sei quantos, como é que tu não consideras, ou como é que é possível não considerar nisso a influência que têm esses elementos naturais que são muito mais preponderantes e Uhum. muito mais próximos, e com os quais nós temos uma ligação quase umbilical, não é? Uhum. Como é que tu explicas isso? Assim, eu não tenho uma grande explicação, mas eu acho que ou seja, tudo é influências no nosso meio, não é? O meio que tu nasces, a família, os amigos, o meio, tipo, ou seja, o ambiente, o local, é tudo influências. E eu acho que Então essas não coisas estás a dar demasiada importância às influências dos planetas, nesse caso? pode estar, mas porque é uma influência que é bastante estudada, tem uma base bastante factual, estatística, e a partir daí lá está, é uma forma de consciência. Ou será porque é mais fácil de fazer por aí? Mais fácil eu não sei, eu acho que há mais dados a nível destes estudos de astrologia e tudo mais até do que propriamente esses estudos de oceanos e de meios mais aqui comuns e acessíveis a nós, mas que eles têm uma influência, têm. Não há um estudo sobre o impacto de pessoas diferentes, ou seja, imagina, eu tenho um mapa astral, Uhum. tu tens outro mapa astral, nós Uhum. aqui os três temos 3 mapas astrais. Os vossos vão dizer umas coisas, o meu há de dizer outras coisas, Uhum. mas o facto de nós estarmos os três juntos, isso vai influenciar o meu destino. Isso é um mapa de sinastria, é juntarmos os nossos mapas todos e cria uma energia, uma terceira energia, Isso. ok? E sim, isso Isso é também se faz. extremamente interessante, sim, Faz isso, por exemplo, para empresas, faço. ou Faço seja, mais a equipa nível toda. de pois eu faço mais a nível de parcerias, pessoas que me dizem, Vasco, olha, é assim, eu tenho esta pessoa que quer fazer uma parceria comigo, até agora está tudo a correr bem, mas eu quero que nos juntes o mapa astrológico desta pessoa e o meu para ver o que é que isto está, e a partir daí temos imensos dados. Há pessoas que que é uma relação muito mais, por exemplo, o caso do Elon Musk e do Donald Trump. Claro que as pessoas podiam dizer, ok, tranquilo, tipo, Pera, mas como é que tu sabes isso? Sabes quando é que o Musk nasceu e quando é que o sim. Trump nasceu? O mapa astrológico de quase todas as figuras tipo públicas é público. Do Cristiano Ronaldo, do Donald Trump, da Como Hillary assim? Clinton, de Tu todos. sabes quando é que eles nasceram e Sim, a que horas? sim, horas tudo. Quem é que faz isso? Tens um site que é o AstroDem, que basicamente ele tem a permissão para tal, e tens o mapa astrológico de toda a gente lá, quase. Ok. Basta atingir um certo estatuto e vais para lá. Temos que ver se temos estatuto para estar lá. Uhum. Se não tivermos, temos que meter lá que é para parecer que temos esse E estatuto. pessoas do Temos ao passado Temos a para meter lá os dados. e de pessoas do passado e etc. Então é aí que se faz. Tanto que grandes momentos em que eu tive assim um boom foi mesmo pelas minhas previsões, não é? Quando o Trump ganhou, quando o Biden ganhou, quando o Biden retirou-se um bocadinho do poder e depois foi para lá a Kamala. Isso era coisas que eu já tinha dito também. Foi a Kamala? Não. Quando Foi a Kamala. Grande piada. quando o Biden se deslocou um bocadinho aqui para trás e a Kamala assumiu mais aquela fase toda. Sim, o Biden E é também foi interessante. acamado quase. E eu tinha dito logo, ou seja, foi quando o Donald Trump ganhou, que foi em novembro, eu lembro-me de ter feito a análise de sinastria do mapa astrológico deles. O mapa astrológico do Donald Trump e do Elon Musk, em conjunção, tem um aspecto planetário que é Vênus em conjunção com Urano. Vênus é o planeta relacional, da forma como nós comercializamos a coisa, etc. Urano já aqui descrevi, é o planeta de disrupção, instabilidade, caos e mudança. E... Deve ser o Trump. Yeah. Em pessoa. E o que é que acontece? Mas Acontece não que fica atrás. eles, ao estarem juntos, é aquela aproximação eletrificante, ok? Uau! Mas depois havia ali uma probabilidade de uma desaproximação bastante abrupta, disruptiva, que é Urano. E basicamente foi só fazer a sinastria deles, calcular os trânsitos planetários à volta do mapa, que era para saber quando é que seria o ponto de ruptura, ou uma maior probabilidade de, ok? E eu disse nas minhas redes sociais que ia ser nestes meses que foi. Eu dei o prazo de... foi um intervalo, acho eu, de tipo de 28 dias, 30 dias, 28 dias. E bateu ali. Oh, Vasco, mas então, nessa lógica, os astrólogos não deviam ser os gajos mais ricos do mundo? Vocês conseguem prever tudo o que vai acontecer?
tem uma maior probabilidade de conseguir fazer os movimentos certos, mas lá está, a astrologia não é determinista. Mas tu já referiste aqui várias vezes que no teu Instagram prevês determinados acontecimentos. Acho que também tinhas alguma coisa Muitos. com o Netanyahu, Israel e Irão e etc, né? Yeah, é verdade. Ah, isso é um grande superpoder, conseguir prever o que é que tem uma probabilidade alta de acontecer, não é? É verdade, sim. Eu adoro astrologia mundial. Eu estudo mesmo todos os dias, praticamente, astrologia mundial. E também acho que é uma das razões de eu acertar tantas coisas. Porque eu sou mesmo obcecado por astrologia mundial e estudar os países, os movimentos planetários deles e etc. E sim, a partir do momento em que um astrólogo tem essa informação, tens sim uma maior Mas não é probabilidade em... tu convences-te que acertaste. Como é que eu me convenço? Não, ou seja, se isso não é tu a convencer-te que acertaste, é como nós estávamos a falar aqui, não é? A partir do momento em que tu dizes, não, isto poderá acontecer entre o Musk e o Trump. Uhum. Ok, depois quando acontece, dizes, eu avisei. Mas podia não ter acontecido durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sim, é verdade, mas sei lá, eu já tive tantas provas estatísticas em mim, ok, nas redes sociais, porque eu publico praticamente tudo, nem que seja um rascunho, as pessoas veem e é quase tudo certo. Eu no conflito do Israel e do Tu Irão, apagas os que não funcionam. não, mas eu no conflito do Israel e do Irão, por exemplo, eu dei 4 dias. Eu disse, dou 4 dias para o Israel atacar um país e provavelmente vai ser Irão. Hum. Eu não trabalho com os países, eu não estou à frente de... Conseguiste prever o desfecho? Falaste com o Trump? eu ainda não analisei o desfecho, mas a nível astrológico, Estás a defender. a nível astrológico está assim complicado. Está complicado. Está complicado porque foi quase como se, ou seja, o momento em que o conflito foi, ou seja, a semente daquele conflito, não é? O dia que se iniciou, é um dia explosivo que está, ou seja, que não é volátil, não é uma coisa assim passageira. Uhum. Paulo, E por isso, está para demorar. e por isso pode demorar assim um bocadinho mais tempo, mas Ok, portanto, a questão aí que eu te coloco é, existe uma série muito conhecida de animação chamada Os Simpsons. yeah. E os Simpsons recorrentemente conseguem, pelos vistos, prever o futuro, não é? Porque alguma coisa acontece e lá está o episódio dos Simpsons Yeah. que prevê o que isto ia acontecer. Outra coincidência é que os Simpsons é provavelmente das animações mais longas que alguma vez foram feitas, se não me engano. Portanto, tem milhares Anos de de episódios. episódios. Tem Ok. muitos Dá para prever episódios. tudo. Ou seja, tu vais sempre encontrar um episódio dos Simpsons que bate certo com aquilo que ia acontecer. Apesar de alguns um bocado engraçados, né? Mas, por exemplo, eles preveram a pandemia, né? Sim. Também era difícil imaginar, algum dia imaginar, vai haver uma pandemia, né? Mas, por exemplo, o Donald Trump, uma data de coisas, né? Quem quiser ir ver, há uma data de coisas sobre isso. Ou seja, a astrologia não será a mesma coisa, ou seja, tu tens sempre as hipóteses, pelo menos é isso que os signos vendem nas revistas, não é? Claro. Aquela astrologia falsa que tu estavas a Exato. falar, há alguma coisa que não vai correr bem. E depois há uma coisa que não corre bem, porque há sempre coisas que não correm bem, tu, Claro. pois, bem parecia que eu li no signo, né? Ou seja, até que ponto é que tu acreditas mesmo nisso? Que consegues mesmo prever o que vai acontecer? 100%. Ou seja, 100% que acredito que existe, consigo perceber onde é que há a maior probabilidade de. Tanto que a diferença, se calhar, entre mim e os Simpsons é que eu dou datas. Eu não digo assim, claro que se eu disser assim, olhem, malda, preparem-se, vai haver uma próxima pandemia. Claro que a probabilidade é imensa de haver uma pandemia. Agora, se eu disser que vai começar este ano e se eu disser um mês, aí as coisas já ficam... Mas vai Isso é haver uma estranho. pandemia este ano? Não, ok. não sei, mas estou só a dizer aqui um dado que é, eu não mando as coisas para o ar. E aliás, os Simpsons Não, têm atenção, já houve aqui uma previsão. Uma crise financeira Exato. em março de 2026. Eu não me esqueci dessa, março de 26, Essa aí está aqui na podem- minha cabeça. A partir de março de 2026 é uma queda gradual de mercados financeiros e tudo. Gradual? Gradual. Não é Não é bruta. Pode ser, mas eu vejo, ou seja, enquanto há aquelas quedas que é tipo tum, ok, vai para baixo, vai para cima, como temos até assistido agora neste momento e até principalmente com criptomoedas, o que eu vejo é mesmo gradual e acentuada a partir de 2026. Portanto, vai cair o mercado. Portanto, vender tudo antes de março de 26. Eu não sou conselheiro financeiro, mas Mas nós também não. vou partilhar. Nós também não somos conselheiros financeiros. Vamos salvar Portugal, não é? Yeah. O Vasco vai salvar Portugal. Exato. Vendemos tudo antes de março, compramos tudo em abril, maio. Não, vai demorar tempo. Eu tenho feito assim E umas tens coisas. ideia quando é que vai voltar a subir? Não, por acaso ainda não analisei quando é que poderá voltar a subir. Pá, mas como é que tu prevês as desgraças e não prevês a saída das desgraças? Não, eu consigo prever, só que não estou todos os dias a estudar essas coisas. Mas porque é que não Mas é te mais interessas fácil, por isso? é mais fácil prever tipo efeitos, ou seja, eu não sou aqui um Nostradamus das desgraças. Eu também prevejo coisas boas.
Então vá, Aqui, diz lá uma coisa boa que se vai acontecer e que fica aqui gravado no Bitalk. E depois a gente lembra quando acontecer. ok, uma coisa boa. Se não acontecer, apagamos este certo. Epá, se não acontecer, não o passa novamente. Eu acho que é assim, o momento em que nós estamos num momento planetário, ou seja, a nível de todos os signos este ano estão a mudar ou seja, todos os planetas principais e que eu digo que são os fortes, estão a mudar de signo este ano. Este ano vai ser uma espécie de um ano zero, um ano reset. E todas as transformações não são totalmente fáceis. O que eu sinto é que nós, como Terra, como humanos, como sociedade, como planeta, estamos num ano de transição. E por isso as coisas boas aqui tornam-se um bocadinho mais complicadas, ok? No entanto, se quisermos ir assim um pouco mais pela parte positiva, Júpiter, que é o planeta que rege a expansão, a prosperidade, a abundância, está neste momento a passar por Caranguejo, que é um signo familiar, que é um signo doméstico, que é um signo imobiliário também, e por isso este poderá ser um ano em que as medidas em relação a famílias e proteção de famílias e natalidade, isso tudo começa a subir. Por exemplo, isto é um dado positivo, ok? Porque Em Júpiter... termos de natalidade já vamos tarde, porque mesmo se decidirem agora já vai aqui no ano seguinte. Sim, completamente. Mas há agora aqui um período em que nós temos aqui de um ano, que é quando este Júpiter está a transitar por Caranguejo, em que nós poderemos ver aqui, para já um aumento outra vez de número ou seja, de imobiliária, os preços a subirem, etc. Mas ao mesmo tempo políticas mais de família, proteção de família, e acho que já estamos a ver um bocadinho isso por todo o mundo, sinceramente. Sim, mas isso não é um bocado... Tu estás-me a dizer isso, eu independentemente de saber os planetas, parece-me, tendo em conta a direção política que nós temos levado, as últimas eleições, os partidos que estão no poder, partidos que têm mais força, são mais partidos de família, portanto Exato. é normal que haja também mais políticas que vão na direção da família. Claro. Ou seja, até que ponto é que tu não viste esses dois planetas e bateste ali bolas com o AI a dizer o que é que aqui bate certo e tal, e não sei o quê, Não, parece que há porque uma imagina, tendência neste sentido. Ou seja, eu não sabia qual é que ia ser esta direção política, mas eu sabia que Júpiter, ou seja, há anos, não é? Porque isto eu consigo ver onde é que Júpiter vai estar em 2032. Sim, mas não consegues fazer uma previsão para 2032. Exatamente. Diz? Não consegues fazer uma previsão para 2032 porque está muito à frente no tempo, não sabes o que é que vai Tens acontecer. tens menos dados e torna-se mais difícil, mas tu consegues ter assim um trailer. Porque imagina, se Júpiter tocar num determinado signo, imagina Aquário, ok? Que é um signo ligado à tecnologia, que é ligado à inteligência artificial, grupos e equipas, etc. Podemos ver, se Júpiter passar por lá, é um boom de inteligência artificial, mas como nós nunca vimos. Quando é que vai ser? Não, estou a dar aqui um exemplo. ok. Estou a dar Temos aqui que um ver. exemplo, ok? Isso é boa altura para investir mais na Nvidia. Mas julho deste ano, a partir de julho deste ano, vamos ter um aspecto bastante interessante a nível astrológico, não é? Que fala-nos de Plutão e Urano. E eles vão fazer um aspecto positivo. E eles estão todos em planeta, e eles vão estar em signos tecnológicos, de inteligência artificial. Eu acho que a probabilidade de ouvirmos aí notícias de cenas assim que nós nunca tínhamos ouvido falar, até de algo avançado como medicina, curas para doenças, a partir de julho deste ano, dou ali entre julho até os eclipses de setembro, provavelmente julho até setembro, há um grande boom a nível tecnológico. Mas pode haver esse boom, pode haver um boom de descoberta, não necessariamente um boom de anúncio ao público, não é? Porque uma coisa que seja anunciada, Verdade. a inteligência artificial em setembro, foi descoberta há 7 ou 8 meses atrás, não é? Verdade, Já foi exatamente. descoberta agora, ou seja, isso pode ser uma altura em que vão haver muitas descobertas de inteligência artificial, mas elas só vão a ser anunciadas em março de 2026, quando o verdade. mercado vai explodir. É verdade. Não, nisso eu concordo contigo. Eu acho que vai ser muita coisa descoberta, tipo behind the scenes, mas como, e isto é um cálculo que nós fazemos, como Urano vai estar em Gêmeos e Gêmeos é o signo da mídia, é o signo das notícias, vem cá para fora. Ok. Yeah. Então temos que fazer bitalks portanto, nessa altura. Exatamente. Podemos divulgar novamente. Ali entre finais de julho e meados de agosto, estamos em Mercúrio retrógrado. Já é para ter cautela. Os episódios podem requerer regravamentos ou... Não, nós em agosto paramos, exatamente por causa disso. Boa. Veio o retrógrado e a gente... Mas em setembro sai o novo programa do Bitalk Roundtable. Olha, muito interessante, Vasco. Já agora, só para perceber uma coisa que me deixa aqui para nós terminarmos e para perceber melhor. Como é que uma pessoa... Há aqui uma ligação entre o marketing e a astrologia? Né? Ou seja, como é que tu movimentaste desse mundo para este mundo? E continuas a aplicar continuas a aplicar aqui algum marketing na astrologia?
Ele tem estado aqui a fazer marketing desde Pois o é, um início. bocado por aí que eu queria chegar, sim. É assim, eu acho que, por exemplo, eu conheço muitos bons astrólogos aqui. Em Portugal nem tanto, até conheço bastantes poucos astrólogos aqui com seriedade, mas um dos astrólogos que eu conheço aqui em Portugal que tem bastante seriedade, ele não tem, por exemplo, Instagram, Facebook utiliza muito pouco, ele é um daqueles que é o passa a palavra. Ele é dos melhores. E eu acho que ele poderia ter muito mais sucesso. A cena é que ele já não precisa muito, mas ele poderia ter muito mais sucesso se tivesse estas bases todas de marketing e de se vender, não é? Neste mundo aqui novo, que é de tecnológico, redes sociais e etc. Eu acho que o marketing tem uma pegada, não é? A forma como eu publicito as minhas coisas, como eu vendo as minhas coisas, como eu faço o meu conteúdo, tem marketing por trás, tem conteúdo tecnológico e de redes sociais. Sim, tem inteligência também na comunicação, não é? Porque há uma das coisas que tu dizes que é, pá, se tu acreditares numa coisa, não é? Uhum, Existem mais probabilidades de tu conseguires essa coisa, não é? uhum. Penso que tu falas disto, não é? Sim. Que é do género, epá, não, eu acredito que vou conseguir, Isso e é a depois parte da manifestação que eu também uso. Manifestação, Exato. exatamente. Lei da não é? atração, manifestação. Isso não tem nada a ver com astrologia, não é? Não, Pá, não. mas é uma parte que eu utilizo e que complemento com o meu Mas mapa. mas tem tudo a ver com astrologia. Porque a astrologia está-te a dar a base, está-te a dar o conteúdo para tu poderes acreditar efetivamente. Está-te a dar Uhum. mais armas para tu acreditares nisso, não é? E não Está-te a só. dar a fé mesmo para tu ires para a frente. E não só. Então, vamos, só para terminarmos este Bitalk, então, Mas há uma coisa engraçada, posso só diz, dizer diz, uma diz. coisa. Há uma coisa super engraçada que é poder utilizar a astrologia para potencializar a manifestação e a lei da atração. Porque a partir do momento em que nós temos, por exemplo, eu digo assim, Tocha, tu amanhã tens um dia incrível para manifestação, ou seja, o teu dia está incrível para cenas financeiras, para novos negócios. E tu pensas, pá, mas amanhã não tenho nada, ok, faz a lei da atração, manifestação. Eu estou a ter Não um vou ótimo mudar o meu negócio. dia todo para fazer negócios Ok. amanhã. E pronto, mas isto foi só um exemplo de a astrologia e a manifestação completam-se no sentido em que tu podes usar a astrologia como o diagnóstico, ou seja, de onde é que são os melhores dias, para tu conseguires potencializar esses resultados com a Mas manifestação estás a da ver, mas atração. então, eu agora, esse é um exemplo excelente. Então, eu amanhã tinha um Uhum. dia diferente, mas vou mudar o meu dia Uhum. para focar mais em discussão de novos negócios, Exato. porque sei que o meu mapa astral diz que é um bom dia. Exatamente. Como eu acredito que é um bom dia, Uhum. amanhã vai ser um bom dia, independentemente do que Claro. aconteça. É Só isso mesmo. Por isso é Certo? que eu estou a dizer desde o início. É uma excelente bengala desse ponto de vista. Pois, e é aí que eu queria chegar para terminarmos este Bitalk. Tu começaste por dizer, eu sou muito cético sobre a Sim. astrologia, e acabas o Bitalk, afinal, percebes isto. Percebes porque é que existe, percebes porque é que faz sentido e percebes porque é que funciona. Perfeitamente porque é que existe. E porque é que funciona. E percebo perfeitamente, tal como há outros domínios da fé que são importantes para as pessoas, porque as ajudam, acho que a astrologia também os pode ajudar. Não é? Concordo. Porque se há pessoas que ficam um bocado desorientadas e não sei o quê, não sabem muito bem como lidar com as situações, epá, podem recorrer ao psicólogo, que também os pode ajudar. Podem recorrer ao padre, também os pode ajudar. Ou podem recorrer ao Vasco. Podem recorrer ao Vasco, que também os pode ajudar. Ou seja, eu acho que há esse domínio que acaba por funcionar. O que ele está a dizer é que ele não acredita na astrologia, Uhum. mas percebe porque é que a astrologia é útil para as pessoas Uhum. e para quem acredita nela. Além de que há curiosidade, repara, há aqui um elemento sempre. Todos nós temos medo e curiosidade, não é? Em qualquer situação. Uhum. No caso da astrologia, tens medo de quê? Ou seja, a curiosidade é dominante, portanto, faz o meu mapa astral, Verdade. não é? Mas há muita gente que tem medo. Não, É? tem medo de Há saber. pessoas que têm medo, Muita Não gente. quer saber quando é Há que vou muita morrer. gente que me pede, Vasco. ninguém te vai dizer quando é que vais Sei lá, morrer. tenho medo. O Vasco ainda mete lá no mapa a dizer quando é que eu Há morro. pessoas que me dizem, Vasco, eu quero o meu mapa, mas sem as previsões. E eu faço este tipo de trabalho. Sem as Sim, previsões. sem as previsões. Só querem a parte do autoconhecimento, o que é que precisam de melhorar, onde é que estão as oportunidades, etc. E Mas já também, tiveste alguém dizer, pá, Vasco, quero que tu prevejas quando é que eu vou morrer. também já tive, mas eu não sei. Não Isso sabe. não está. Pronto, ok. A astrologia Pois- tens partes pois em que vais. sincero. Não sei, não Quer sabe dizer, quando é que vai morrer. Mas tu Se consegues fizeres perceber. acertas. Não, se tu Se fizeres consegues acertas, depois perceber. vais é para a prisão. Não. Não, pá, tu não acertas, o gajo fica contente. Não tens-lhe da saúde, não. Já tens Se da saúde, acertas, não. ele não te vai julgar. Também não vai Mas ficar consegues contente. perceber através da astrologia trânsitos assim que são mais impactantes, ou seja, que te podem levar à morte, não é? Por exemplo, um trânsito de Urano em conjunção com Marte. Marte é o planeta da guerra, do corte, do acidente. Urano a passar por lá é disruptivo. A pessoa fica mais propícia a acidentes, a cortes, a cirurgias, a o que for. Ou seja, é melhor não Algo sair mais à rua disruptivo. nessa altura. Não, mas cautela.
Pois, mas lá está, estás a ver? Eu também fiquei com essa sensação, é que não naquela astrologia que nós falámos, dos signos, etc., mas nesta, uma pessoa que seja curiosa e que realmente esteja a seguir isso, cria mais consciência, como tu disseste bem, portanto Sem a pessoa fica dúvida. mais consciente do que é que está a acontecer, cria mais o eu acredito que isto vai ser bom e porque está tudo alinhado, portanto isto vai correr bem e depois corre bem, né? Lá está, estava alinhado, correu bem. Mas sim, É uma bengala, estou a dizer, concordo sim, contigo, é uma bengala que te ajuda. Mas posso dar toda a interpretação. Então dá lá outra interpretação. Que é, eu acredito que nós estamos sempre a lidar com múltiplos presentes e múltiplos futuros. É tal história que nós já sabemos que vem da física quântica e, portanto, está sempre a acontecer. E tu, em cada momento, fazes opções que te levam, que tu continuas a saltitar disso de um lado para o outro, não é? Portanto, tu quando estás a recorrer à astrologia, tu estás, de alguma forma, a fazer opções nesse caminho. Ou seja, tu estás premeditadamente, alguém te está a conduzir e tu deixas de conduzir numa determinada direção. Não quer dizer que é determinista em termos futuros, porque nunca vai ser. Mas estás a fazer uma escolha à partida. Porque tu vais dizer, ok, não vou fazer esta reunião hoje. Ok, não vou encontrar com aquela pessoa amanhã. Ok, vou fazer isto desta forma. Portanto, no fundo estás a alterar as coisas desse ponto de vista. Estás a querer dominar um bocado os teus passos. Estás a querer evitar, eu acho que depois não evitas nada, mas parece que estás a ter mais domínio sobre o teu futuro. Acho que isso dá conforto às pessoas novamente. Pois, mas não acho que isso seja uma leitura diferente, acho que é a mesma. Sim, ok. Mas tem uma visão diferente. Sim. Um ponto de partida diferente. Olhar de uma forma diferente, mas vai bater no mesmo sítio, não é? Certo. Tá bom. Olha, Vasco, obrigado por teres vindo partilhar estes astros todos. Aí temos ficado a conhecer mais. Vocês, se ficaste até aqui, é porque gostaste do que ouviste. Partilha com alguém, seja signo peixe, balança, leão, não interessa. Qualquer signo vai gostar de ouvir isto, portanto partilha com eles. E independentemente do signo que tu tenhas e do mapa astral que tu tenhas, carrega no subscribe, carrega no like, deixa-nos o comentário. Vasco, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Vasco. Obrigado a todos. Dani.